é o único preso armado da história do Brasil. É o único preso armado da história do país, gente. Eu acho que ele merece uma medalha, uma condecoração, entendeu? É a única coisa que eu consigo pensar. Bom, vamos lá. Gente, bora lá. Deixa eu falar uma coisa com vocês, ó. R$76 para nossa live, mais 2 membros. A gente tem 1 horinha para bater essa meta. Vamos lá, gente, através do Superchat, do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Com R$20 vocês recebem os livros do Pedro Zambarda, ele que é âncora aqui do nosso canal. Então, vocês recebem o livro do Pedro Zambarda. As doações, a partir de R$100, vocês recebem livros. Então, tem livro do Maquiavel, tem o Arte da Guerra, tem livro O Além do Bem e do Mal, o Et Homo, do Friedrich Nietzsche, e tem também a nossa Ecobag. Vamos lá, quem consegue contribuir aqui com a gente? Então, você dando um pouquinho mais do que a nossa meta, você leva um brindão grandão, mas com R$20 você já leva os brindes do Pedro Zambarda. Ah, Lindiane, não tenho R$20. Gente, manda R$2, dando aquele pingo para a gente poder bater a nossa meta. Se todo mundo que vier aqui deixar aqueles R$2, R$3, pode mandar no Pix, no folhademocrata@gmail.com. Só não se esqueçam de avisar aqui no chat quanto vocês enviaram para que eu possa tirar da nossa continha, tá bom? Bora lá. Vamos ouvir aqui Dani Lima falando sobre esse assunto. Um discurso lá nos Estados Unidos de 40 não, foi bem mais curto, 4 minutos e 50 segundos em inglês, da audiência pública, do representante comercial dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, do tarifar os produtos brasileiros em 25%, como recomendado pelo escritório no mês passado. Diz que seria o pior momento possível para agir. A Mariana Sanches, nossa colega lá em Washington, acompanhou essa audiência numa resposta a uma pergunta de um integrante do governo dos Estados Unidos presente no evento. Flávio disse o seguinte, abre aspas, vocês têm a chance de ter um presidente não anti-americano como o atual, fecha aspas. Em Washington, diante de uma sala lotada de empresários norte-americanos e brasileiros, lobistas e líderes de entidades setoriais, Flávio foi o primeiro a falar e disse que as tarifas de 50% impostas no ano passado pelo governo Trump, justificadas tanto por uma suposta caça às bruxas ao pai dele, Jair Bolsonaro, quanto a alegadas decisões de censura a Big Techs norte-americanas pelo Supremo Tribunal Federal, não produziram os efeitos pretendidos pela administração Trump. Ele falou novamente, na possibilidade de adiar essas tarifas para depois da eleição. Vamos ver o vídeo que o Flávio gravou quando saiu da audiência pública e o vídeo foi divulgado pela equipe de pré-campanha dele. Roda aí. Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas ao presidente dos Estados Unidos. Ele é que vai tomar a decisão dele. Gente, só uma coisa, é para a sociedade civil essa audiência. Ela é uma audiência pública, ela não é uma audiência para as equipes oficiais, tá bom? Mas tinha olheiro do presidente Lula lá, sim, porque eu falei sobre isso aqui ontem. Tinha gente do Lula, sim, tá? Crítica no final. Então, fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí, vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil. Estou aqui fazendo a minha parte, mesmo sem ser o presidente da República do Brasil ainda. Estou aqui, fazendo o meu trabalho, defendendo aquilo que eu acredito, defendendo os interesses do povo brasileiro. E aí, gente, vocês sabem, né? O PT, é o partido das taxas. E a gente, em inglês, Tax Party. Esse é o PT que a gente tem hoje. Está pensando em disputa de poder, ao invés de pensar em defender o povo brasileiro. Bom, Daniela Lima e Ricardo Couto estão aqui conosco. Dani, boa tarde para você. O governo acompanhou, à distância, esse momento aí da participação do Flávio. Quais apurações você traz? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Couto. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando no UOL News.
O governo acompanhou em loco, na verdade. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos tinha representantes na audiência pública, por óbvio, né? E esses representantes fizeram uma transcrição em tempo real da fala de 4 minutos e 50 segundos do Flávio Bolsonaro. A informação que eu trago já está publicada na coluna do UOL News, na coluna do UOL, e eu trago aqui no UOL News a avaliação do Palácio do Planalto de um dos principais interlocutores do presidente Lula com o governo dos Estados Unidos, inclusive, é essa aí. O Flávio Bolsonaro não consegue surpreender, não consegue condenar, mas reforçaria, sim, as teses que dão base ao tarifaço. Abro aspas aqui para o que disse a fonte, de novo, negociador do presidente Lula junto ao governo dos Estados Unidos. Abro aspas. Enquanto o Flávio Bolsonaro tinha lá seus 5 minutos de fama, e aí ele está sendo literal e irônico, volto. Nós estávamos aqui fazendo uma reunião de mais 1 hora em nível técnico com o USTR, né, que é o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Na avaliação do governo brasileiro, o rival do Lula, né, o Flávio Bolsonaro, não só reforçou os argumentos do governo Donald Trump para sobretaxar os produtos nacionais, como voltou a insinuar que se houver um adiamento do tarifaço para depois das eleições e ele, Flávio, vencer, ele vai entregar a Trump tudo que Trump quer. Portanto, o tarifaço seria foco nesse momento. Volto a dizer aqui as palavras do negociador de Lula junto ao governo americano. Ele simplesmente não condenou o tarifaço, nem ao defender o PIX, falando do PIX como algo que não deveria ser usado fora dos países ocidentais, ele ficou ao lado do interesse nacional. Segue o negociador do Lula. O Flávio mira se alinhar à contenda do Trump contra a China, mas compromete o comércio do Brasil com o Japão, Indonésia, Coreia do Sul e Índia, por exemplo, né? A Índia é a maior exportadora de insumos hospitalares do mundo, com a posição que adotou, ou seja, PIX só para países ocidentais. Mas, né, na avaliação do Brasil, Flávio voltou a dizer que o país tem censura para poder criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal que afligem a própria família, né, punem a própria família. Eduardo Bolsonaro, que cometeu crime a céu aberto nos Estados Unidos, se autoexilando lá para posar de perseguido, e o pai condenado pela trama golpista, né. O fim das contas, para o governo foi isso, né, o Flávio não surpreendeu, seguiu com o tiro no pé e não tem como tirar, desvencilhar da família o que ela é. O nascedouro, segundo o governo Lula, do tarifaço sob o Brasil, articulado a céu aberto por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que estava ao lado de Flávio na audiência pública, Paulo Figueiredo, que depois de dizer que mulher não deveria votar porque vota mal, acabou sendo afastado, saindo um pouco de cena para tentar mitigar os estragos causados até aqui. A participação, no fim das contas, do Flávio na audiência pública não assustou o Palácio do Planalto, pelo contrário, acharam que ele acabou municiando o governo com mais artifícios para poder dizer que o 01, o representante do clã Bolsonaro na corrida presidencial, trabalha contra os interesses do Brasil. E é engraçado, né? Porque tem aquela coisa de acuse-os do que nós somos, né? Porque ele fala sobre o governo pensar no poder, e aí, é claro, é lógico, todos eles que estão no poder querem se manter no poder. Tem isso também. Mas o Flávio Bolsonaro que estava colocando naquela carta, né, o Brasil em segundo plano, em primeiro plano, a candidatura dele, né, a família dele, a família Bolsonaro. Tem sido assim, aliás, né, nas últimas movimentações da família, né? A família primeiro, o Ricardo Cocho. Boa tarde para você, amigo. Bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Daniela já falou quase tudo. É difícil falar depois dela, porque ela deu uma amarrada em tudo sobre mais um vexame desse Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Ainda bem que ele falou só 4 minutos e 50 segundos. É o máximo, né, que ele consegue falar em inglês. Porque seria muito pior se desse mais tempo para ele. Ele ir para os Estados Unidos para fazer esse discurso, esse vídeo que a gente acabou de ver aí, não precisava ir jogar dinheiro fora, ele podia gravar isso aqui. Ele fala isso todo dia. Todo dia ele fala as mesmas coisas. Ir lá para os Estados Unidos para dizer que no Brasil tem corrupção, tem censura, governo comunista. Como é que o sujeito é candidato a presidente da República do Brasil, vai lá fora esculhambar o país com mentiras? Ainda bem que falou pouco. O que ele conseguiu com isso? Isso que eu gostaria de saber. Ele não conseguiu nada nem para a campanha dele, pelo contrário, ele ajuda o Lula com isso, muito menos para o Brasil, para os empresários brasileiros, para os cidadãos brasileiros. É uma coisa tão absurda que fica difícil a gente tentar enquadrar essa missão patriótica do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. É realmente triste ver isso, sabe? E assim, só para a gente
levar adiante aqui o assunto. Eu tô com um pisca-pisca, eu tô com um estrobo aqui na minha frente. Mas realmente a gente sabe que a razão ele falou as mesmas coisas que ele sempre fala, e a gente sabe que ele está lá por uma questão política. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!